Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aos Segredos da Logística. Eu sou o Rubens Higueira e eu ajudo profissionais de logística a crescerem na sua carreira, independente da idade ou do cargo que estejam ocupando. Bom, hoje o nosso tema vai ser o seguinte: eu vou falar com você sobre propósito profissional. Será que você tem um propósito profissional, um propósito para a sua carreira na logística? Bom, é muito normal, a gente ouvir que as pessoas elas possuem planos, Que tipos de planos? As pessoas possuem planos ali no âmbito pessoal e também no âmbito profissional. Quer dizer, tanto na parte pessoal quanto profissional, as pessoas costumam ali pensar em planos, estabelecer planos ali para a sua vida pessoal e profissional. Os mais comuns, os planos mais comuns na vida pessoal são planos que na maior parte das vezes eles são comuns para muita gente. Muita gente tem e você encontra muita gente com planos parecidos ali relacionados à parte pessoal. Por exemplo, que tipo de plano, que é um plano pessoal que as pessoas costumam estabelecer para elas, na vida pessoal, para elas conseguirem atingir? Um plano pessoal, por exemplo, a pessoa pode decidir casar ou não casar, pode decidir ter filho, não ter filho, pode decidir por morar, por planejar em morar em determinados locais, em estudar um determinado curso, comprar uma casa, comprar um carro. Esses são os planos aí ligados à parte pessoal. E são os planos que a gente mais costuma ouvir das pessoas. São os planos, vamos dizer, mais comuns, Mais comumente a gente ouve esses planos. Só que, no entanto, tem algo que talvez passe, de certa forma, despercebido para as pessoas, para quando elas pensam no plano pessoal. Passa despercebido que, para as pessoas, quando elas estabelecem seus planos pessoais, que elas precisam de alguma outra coisa, de algo que vincule aquele plano pessoal. E o que passa despercebido, na maior parte das vezes, é que os planos pessoais, para que eles se concretizem, vai depender muito do que você tiver planejado para a sua vida profissional. Tem uma relação direta entre o que você estabelece para o seu plano pessoal com a sua vida profissional. E aqui que vai entrar um ponto muitíssimo importante, um plano que é realmente muito importante para que você consiga conquistar tudo que você deseja na sua vida pessoal. O ponto é o seguinte: o ponto que você precisa é definir um propósito para a sua carreira na logística. Bom, a definição de um propósito para a sua carreira é algo que vai estar totalmente vinculado ali ao que você estabeleceu como plano para a sua vida pessoal. E o quanto antes você tem bem claro qual que é o seu propósito profissional, mais chances você vai ter de ter sucesso, de conseguir realizar os seus planos no âmbito pessoal. Então, alinhar o seu propósito profissional com os objetivos pessoais é o que vai ajudar você a conseguir atingir o que você está buscando. Então, quando você estabelece aí os seus planos pessoais, os seus planos na vida pessoal, se você não vincula isso a um propósito profissional, diminui a sua chance de conseguir conquistar o que você planejou aí para a sua vida. Então, se você está trabalhando na logística e ainda não definiu um propósito profissional, você acompanha aqui comigo esse vídeo que você vai entender o quanto é importante você ter bem claro um propósito profissional para que você consiga atingir todos aqueles planos pessoais que você estabeleceu aí para a sua carreira. Tá legal? Então vamos lá. Por que ter um propósito profissional para a sua carreira vai ajudar você a realizar seus planos pessoais? Por que quando você tem um propósito profissional, a realização dos planos pessoais fica mais fácil? Ou mais fácil, ou pelo menos você consegue ter mais caminho melhor para conseguir atingir. Bom, vamos lá. A maior parte dos planos pessoais que a gente tem
está muito relacionado ao quê? Está muito relacionado à nossa situação financeira. Ou seja, a condição financeira da pessoa vai ser um fator muito importante para que ela consiga realizar os seus planos pessoais. E, infelizmente, alguns planos eles podem acabar não sendo realizados, simplesmente porque a condição financeira não era a mais favorável. Ou você até pode conseguir realizar aquele plano seu, né, aquele seu plano pessoal, mas de uma maneira que não era exatamente como você sonhava. Você consegue fazer, mas não era bem aquilo que você estava pensando para você. E para que tudo que você planejou, né, tudo que você sempre planejou para a sua vida, para que aquilo tudo aconteça da forma como você planejou aí para a sua vida pessoal, você precisa ter um propósito pessoal, um propósito profissional. Se você tiver um propósito profissional, isso vai te ajudar muito a conseguir tornar realidade tudo que você planejou para a parte pessoal. Bom, e quando você define esse seu propósito profissional, você vai definir exatamente o quê? Vai definir exatamente a direção que você quer dar para a sua carreira na logística. Então, quando você estabelece o seu propósito profissional, você vai falar o quê? Você vai falar aonde que você quer chegar trabalhando na logística. E isso é muito importante, porque o quanto antes estiver claro para você, quanto antes estiver bem claro, mais cedo você vai conseguir entender no que você deve se concentrar para ir subindo um degrau por vez até chegar aonde você deseja na sua carreira. E essa questão de definição do propósito profissional não é tão simples quanto pode parecer. Normalmente, quando a gente está mais no início da carreira, a gente tem mais dúvida sobre isso, né? Como que a gente vai definir um propósito profissional, né? A gente ainda é muito inexperiente. E como eu disse, isso é algo muito normal. Você está no início da carreira, você realmente vai ter dificuldade disso, porque a gente nem sempre está ali acompanhado, né? Nem sempre tem alguém por perto que possa nos aconselhar sobre isso. E quando você ainda é inexperiente, a chance de você não conseguir estabelecer um propósito profissional correto, alinhado com o que você realmente precisa buscar, o que você deseja alcançar aí na parte pessoal, é normal a gente cometer alguns erros. E por isso, muitos profissionais eles acabam nunca estabelecendo esse propósito e eles passam aí muitos anos meio que às cegas, sem saber direito qual que é o caminho que ele quer colocar a carreira dele, né? Qual que é a direção que ele quer colocar aquela carreira que ele está seguindo na logística. E ele está sonhando, né? Sempre sonhando no quê? Sempre sonhando em atingir um determinado ponto na carreira. Mas não tem clareza. Não tem clareza do que precisa ter e do que precisa fazer para subir ali os degraus, um a um, até chegar naquela posição que você estabeleceu aí para a sua carreira. E isso, nessa situação de não ter um propósito profissional muito claro, não saber direito para onde ir, isso me faz lembrar muito uma história, né, de um profissional, de um colega com quem eu trabalhei aí algum tempo. Esse profissional, ele era um profissional que queria, eu não tinha dúvida, que ele queria muito crescer trabalhando na logística. Isso não era nem um pouco questionável, realmente ele queria crescer. E ele já tinha feito aí nesse meio tempo, né, já tinha concluído uma graduação e tinha acabado de concluir uma pós-graduação. E eu sinceramente, eu considerava que esse profissional ele era um cara realmente com um alto potencial de crescimento e eu podia perceber nele que ele realmente buscava continuar crescendo na empresa, ele buscava esse crescimento profissional. Ele não só ficava desejando, sem fazer nada, não, ele realmente tinha essa vontade de crescer. Afinal, ele sabia que o crescimento na carreira, que crescer na carreira, iria possibilitar para ele uma vida melhor, para que ele pudesse dar para a família dele e também para que ele pudesse ajudar os pais, porque os pais dependiam dele financeiramente. Então ele sabia que a forma dele conseguir prover uma situação melhor para a família dele, para a esposa, para os filhos e para os pais dele, passava necessariamente por ele
ter que subir na carreira, ele ter que crescer na carreira. Isso era muito claro para ele. E nessa época eu lembro que eu estava numa posição hierárquica superior a dele lá na empresa onde a gente trabalhava junto. E ele tinha definido para ele, né, a gente conversando assim, sobre os objetivos que ele tinha, e eu conseguindo avaliar como é que estava a performance dele, como é que ele estava lidando no dia a dia do trabalho. Ele tinha definido um propósito profissional muito claro para ele. Ele tinha definido o quê? Que ele sabia que para ele conseguir, né, prover lá para a família dele, para a esposa, para os filhos, para os pais que dependiam financeiramente dele, para ele conseguir prover uma situação boa para eles, ele precisava chegar a um cargo de gestão. Então ele amarrou uma situação pessoal dele, que era essa situação financeira da família, com uma questão profissional. Ele sabia que para conseguir atingir uma situação onde a família teria mais conforto, ele sabia que ele precisava crescer na carreira. E aí ele também definiu que para ele conseguir chegar ali, né, conseguir chegar ali até uma posição que ele conseguisse prover tudo isso para a família dele, ele precisava chegar a encargos de gestão. Então ele definiu esse propósito. Por quê? Porque o cargo de gestão ele entendia que os salários eram melhores, né, eram maiores, e aí ele conseguia realmente conquistar aí os planos pessoais que ele tinha estabelecido para ele. Então isso estava muito claro. Só que o que aconteceu? Ele cometeu posso dizer assim, um erro, né? Um erro de avaliação do que ele precisava fazer e do que ele precisava ter para conseguir chegar a posições de gestão que ele almejava. E esse erro de avaliação do que ele precisava fazer e do que ele precisava ter quase que atrapalhou a carreira dele. Ele estabeleceu um propósito profissional que era um objetivo que ele tinha de carreira, um objetivo para ele crescer na carreira, mas era um objetivo, era um propósito que ele tinha que se preparar adequadamente. Mas ele não se preparou da forma correta. Ele estava muito bem preparado tecnicamente, isso eu não tinha dúvida. Tecnicamente ele era muito bem, muito capacitado. Ele tinha bastante conhecimento técnico. Porém teve uma coisa que ele não se atentou. O propósito dele era o quê? Era se tornar gestor. Gestor na logística. E ser um gestor não é apenas ter conhecimento técnico. Conhecimento técnico não é suficiente. E aí você vai perceber o seguinte, que na verdade dentro da equipe é capaz de ter gente ali, profissionais, colaboradores, vai ter alguém com muito mais conhecimento técnico a respeito de determinados assuntos do que o próprio gestor. Ele não se atentou para isso. Ele ficou muito preocupado realmente com a parte técnica. E ele chegou a gestor. O pessoal identificou, a equipe presa identificou o potencial nele e ele realmente chegou à posição de gestor. Só que ele tinha um ponto que ele não tinha se preparado adequadamente. E qual que era o ponto que ele não se preparou? Ele não se preparou para a questão de fazer gestão de equipes. Ele é muito bom tecnicamente, mas ele não se preparou para ser um gestor. Ele não se preparou para cuidar de uma equipe, para fazer a gestão de uma equipe. E o que aconteceu? A forma como ele lidava com a equipe ali no dia a dia não era muito boa. A equipe não ficava muito satisfeita de trabalhar com ele. Não gerava uma motivação, pelo contrário, gerava uma grande insatisfação. A equipe ficava bem insatisfeita, ficava até chateada com ele. Porque a forma como ele colocava os pontos, a forma como ele colocava os problemas, fazia com que as pessoas parecessem que elas não eram realmente boas. Elas se sentiam muito ruins. E aí isso fazia com que ele não conseguia ter a equipe perto dele. A equipe ficava mais distante dele. E talvez ele tinha esse jeito de lidar com as pessoas, acabou criando todo esse jeitão dele de lidar com as pessoas. Por quê? Porque provavelmente foi a experiência que ele teve com gestores anteriores.
né? Em empresas anteriores, esse foi o modelo que ele teve. Ele foi criando nele esse tipo de modelo de gestão. Então ele foi moldado para fazer gestão de pessoas daquele jeito. Só que ele não percebeu que isso não era a forma correta. E se ele tinha um propósito de chegar a gestor na logística, para conseguir atingir ali os objetivos pessoais dele, ele não se preparou adequadamente. O que ele estava fazendo naquele momento estava comprometendo completamente a sustentabilidade do crescimento profissional dele. E o que é essa sustentabilidade do crescimento profissional? Ele não ia crescer mais, ele ia parar por ali. Ou ele ia ficar estagnado naquela carreira, ou ele ia acabar perdendo o emprego. E a falta de habilidade que ele tinha na gestão das pessoas, isso com certeza ia comprometer o futuro dele naquela empresa. E foi o que no final das contas acabou acontecendo. Realmente, ele foi comprometido e ele acabou sendo desligado da empresa. E aí ele percebeu que fazer gestão de pessoas, gestão de equipe, era algo bem complexo. E que ele não tinha se preparado corretamente, adequadamente para isso. E se ele tinha aquele propósito profissional, ele devia ter se preparado, ele devia ter entendido o que importava ele saber, quais eram as habilidades que ele tinha que aprender, para quando ele chegasse lá, ele conseguisse performar da forma correta, da forma que a empresa esperava dele. Só que ele tinha essa miopia, ele não percebeu isso. E ele tinha os objetivos pessoais dele, ele queria atingir os objetivos dele, ele já tinha definido que ele precisava atingir os objetivos pessoais. Para quê? Ele precisava atingir para conseguir lá dar mais conforto para a família, para os pais, ele precisava disso. Então ele precisou redefinir um propósito profissional, precisou redefinir a carreira dele. Ele mudou completamente a direção da carreira dele. E quando você tem um propósito profissional, o que você faz? Você define a direção que você quer seguir na sua carreira. É isso que você faz. E como ele definiu um propósito profissional e que não estava alinhado com as qualidades que ele tinha, com as habilidades que ele tinha, e ele não conseguiu entender exatamente o que ele precisava ter, o que ele precisava fazer para conseguir chegar lá, ele falou, bom, eu não tenho essas habilidades, não vou conseguir fazer isso, não tenho essa, eu não gosto de fazer isso, talvez. Pode ser que ele queria ser gestor de pessoas, gestor de equipe, ele queria ser um gestor na logística, mas de repente não era o que ele gostava. Tudo bem, não tem problema. O mais importante é você definir um objetivo profissional que esteja bem alinhado com o seu perfil. E foi exatamente isso que ele fez. Ele redefiniu um propósito profissional para a carreira dele. E ele redefiniu esse propósito profissional mais alinhado com o perfil que ele tinha. Porque ele, como gestor de pessoas, estava muito ruim. Se ele quisesse manter ali uma posição de querer chegar a gestor na logística, ele ia de novo, se ele não melhorasse algumas competências, não melhorasse algumas habilidades, de novo ele ia naufragar. Então ele viu, poxa, talvez isso não seja para mim. Ele definiu a carreira dele indo para onde? Ele olhou o que? A carreira em Y. Ele viu que existia uma possibilidade dele crescer na carreira, dele atingir os objetivos pessoais dele, não necessariamente virando um gestor na logística. Ele poderia se tornar um especialista na logística. E foi isso que ele fez. Ele redefiniu a carreira dele para ser um especialista de logística. E fazendo uma carreira em Y. Nem todo mundo sabe que existe essa possibilidade, né, de você ter uma carreira em Y. Não necessariamente todo mundo, para ganhar bons salários na logística, ter uma boa situação na logística, precisa virar gestor. O gestor paga ótimos salários? Paga, claro que paga. Mas se você chegar a especialista de logística, você também pode ganhar bons salários. E ele sabia disso. E aí ele conseguiu estabelecer um propósito totalmente alinhado com as habilidades que ele tinha, com o que ele gostava de fazer. E aí ele alinhou de novo os objetivos profissionais, o propósito profissional, com os planos pessoais que ele tinha.
E hoje, eu mantenho contato com ele até hoje, ele tem entregado, né, ótimos resultados ali na empresa onde ele trabalha como um excelente especialista de logística. E está ganhando hoje salário acima de R$8.000 por mês. Salários que gestores costumam ganhar. Mas quando você assume uma posição numa carreira em Y, em determinado momento, você consegue também ganhar bons salários. O crescimento é limitado. Por exemplo, eu falo com ele, poxa, você poderia estar crescendo mais, você poderia ter ido para coordenador, você poderia ter ido para gerente. Ele fala, não, Rubens, eu poderia, mas não era muito a minha praia. Eu já fui coordenador e não me dei bem. Ele falou. E assim, eu como especialista, eu consigo trabalhar, consigo liderar alguns projetos, eu toco aqui algumas atividades, mas eu não tenho uma equipe necessariamente ali respondendo para mim, e isso ele não gostava. Tudo bem. Limita o crescimento dele? Limita, mas estava alinhado com o objetivo pessoal dele, com o plano pessoal, que era ganhar um salário bom. E hoje ele está conseguindo ganhar esses bons salários. E assim, quando você alinha seu propósito profissional com seu objetivo pessoal, você consegue ficar muito claro aonde que você quer chegar. Claro que nesse caso, desse meu amigo, levou um tempo para ele perceber isso. E se ele tivesse alguém por perto dele, orientando a carreira dele, né, mais cedo, talvez ele tivesse evitado essa situação. Se alguém lá atrás tivesse falado com ele, olha, você não tem um perfil para ser gestor de equipe, mas você tem um perfil para ser um especialista. Pode até ser que ele não concordasse com aquilo e fosse tentar ser o gestor, mas ele ia aprender, alguém teria falado para ele, que até poderia tentar e dar errado. Ou pelo menos, ele poderia estar com os olhos ali mais atentos para, opa, alguém falou para mim que eu não tenho perfil para isso. Então calma aí, quais são as competências que eu preciso ter se eu quero chegar nessa posição? Aí ele ia se preparar. E quando a gente fala, né, quando eu falo de propósito profissional, tem um erro, né, que você não pode cometer. O erro é o seguinte: quando você definiu o seu propósito profissional, você definiu o quê? Você definiu a direção que você quer dar para a sua carreira. Ou seja, você definiu aonde você quer chegar. Simples assim. Esse é o seu alvo. E isso tem que estar muito claro para você. Tem que ser muito claro para você todo dia que você acorda, todo dia que você vai trabalhar. Por que você está indo trabalhar? Você está indo trabalhar para chegar aonde? Qual que é o seu objetivo profissional? E por que você quer atingir aquele objetivo profissional? O que te faz querer atingir aquilo? O que será que aquele objetivo profissional vai te prover, vai fazer com que você realize na parte pessoal, no seu âmbito pessoal? Quais são os planos pessoais que ele vai ajudar com que você consiga realizar? E se isso não estiver muito claro para você, é muito parecido como se você estivesse aí numa selva, né? Sem ter uma bússola, sem ter um mapa. Você não vai saber exatamente para onde que você tem que ir. E quando você não sabe para onde tem que ir, você não sabe aonde que você quer chegar. Você não sabe qual que é o seu destino. E assim, você acaba não tendo clareza do que deve ser feito e do que você deve ter como habilidade para você conseguir chegar naquela posição que você tanto almeja, que você busca. E crescer na carreira, isso eu posso te afirmar, que para crescer na carreira, sem você ter claro aonde que você quer chegar, é muito complicado. Pois existem diferentes trilhas de carreira. Não necessariamente você segue sempre a mesma. Você pode optar por um caminho ou por um outro. E dependendo da trilha que você deseja, dependendo da trilha que você vai escolher para onde você quer chegar, são habilidades diferentes que você precisa ter. As trilhas, né, vão exigir algumas habilidades que, para uma determinada trilha que você decidiu,
algumas habilidades vão ser mais importantes do que outras. Então isso você precisa conhecer. Por quê? Só que você precisa saber, né? Você precisa saber quais são essas habilidades necessárias para você chegar aonde você definiu na sua carreira. Você precisa saber isso. E se você estiver deixando a sua vida profissional ser levada, como a gente costuma dizer, ao sabor do vento, vai ficar muito difícil você ter uma estratégia para você conseguir atingir os seus objetivos pessoais. Pois não tem como você desvincular tudo que você tem como plano pessoal, não tem como você desvincular os seus planos pessoais da sua vida profissional, da vida profissional que você quer ter. Quando você determina o que você tem como objetivo pessoal, seus planos, lembra? Quais são os planos pessoais mais comuns que a gente tem? Pô, vou casar, não vou casar, vai ter filho, não vai ter filho, quero morar em tal lugar, quero viajar, quero fazer tal curso, quero comprar uma casa, quero comprar um carro. Esses são os planos pessoais mais normais, mais comuns que as pessoas têm. E para você conquistar esses seus planos, para você conseguir torná-los realidade, você vai ter que estabelecer alguma coisa relacionada à parte profissional. Por quê? Porque esses planos pessoais, eles estão necessariamente vinculados ao quê? A uma parte financeira, uma situação financeira para você conseguir realizar. Então você precisa amarrar isso. Não tem como você desvincular seus planos pessoais, né, da vida profissional que você quer ter. Ele tem que estar bem amarradinho. E para você conseguir aí atingir o seu propósito profissional, conseguir realmente chegar lá, conseguir, vamos dizer, conquistar, né, o seu propósito profissional, você tem que ter em mente dois pontos para que você tenha sucesso com isso e, consequentemente, você vai ter sucesso aí na sua carreira na logística. Bom, o seu propósito profissional é o quê? É a direção que você definiu para seguir na sua carreira. E no que você precisa realmente se concentrar naquele momento para você conseguir subir cada degrau da carreira na logística. Esse é o seu propósito profissional. E para atingir isso, você precisa ter o quê? Você vai precisar ter uma visão de curto prazo e uma visão de longo prazo. Isso tudo vai estar relacionado ao seu crescimento profissional. Bom, quando eu falo de direção na carreira, né, eu falo, mas direção na carreira exatamente o que é? É o objetivo profissional. Me diz aí, aonde que você quer estar daqui 2 anos, daqui 5 anos, por exemplo? Qual cargo, qual posição, qual cargo você quer ocupar, qual salário que você quer ter daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, trabalhando na logística? Pensa sobre isso. Essa é a direção. Essa é uma visão que eu costumo falar de longo prazo. É o alvo, é onde você quer chegar. Pensa nisso, estabelece essa visão de longo prazo. Estabeleceu a visão de longo prazo? Então é agora, esse é o seu motivo de acordar todo dia e ir trabalhar na empresa. Para quê? Para você conseguir atingir esse seu objetivo de longo prazo, que é a direção que você definiu para a sua carreira. Correto? Bom, só que além dessa visão de longo prazo, é fundamental você também ter uma visão do curto prazo. Porque o longo prazo é onde você quer chegar daqui a 2, daqui a 5 anos. Só que no curto prazo, você precisa saber o quê? Você precisa estar concentrado no que realmente importa para você conseguir chegar naquela posição que você definiu como objetivo lá no longo prazo. A palavra aqui é concentrar, é o foco que você precisa dar no seu dia a dia. E aí, quando eu falo de foco, é você ter a capacidade de entender quais são as atividades, quais são as habilidades que você precisa focar agora, nesse momento,
para que você consiga atingir os seus objetivos profissionais de longo prazo. É fazer o que importa agora. É claro que você vai fazer o escopo que você foi contratado. Você está contratado para realizar algumas atividades. As atividades são importantes, você entregar os resultados dela, você bater as metas dela, extremamente importante. Mas começa a entender quais são as outras habilidades que também você precisa ter. E começa não só a entender quais são, mas você precisa começar a praticar essas novas habilidades. Então, nesse momento, qualquer coisa que você estiver fazendo agora, que não esteja ali alinhado com o seu objetivo de longo prazo, é perda de tempo. Se você estiver fazendo alguma coisa que não está relacionada com a direção que você quer dar na sua carreira, aonde você quer chegar, isso não vai contribuir com que você chegue aonde você quer. Você precisa estar fazendo coisas que vão realmente ajudar você a chegar lá. E se você se perde nisso, corre o risco de você não conseguir voltar na direção certa, você se perde completamente, e aí você não chega mais em lugar nenhum. Ou você até consegue voltar, mas você perde muito tempo. Isso é muito ruim. Por isso que é importante você ter ali calibrado, né? A gente costuma falar para você calibrar o seu foco, né? Para que você consiga realizar no seu dia a dia, né? Que você consiga realizar os seus objetivos profissionais e evitar que você saia da direção que você definiu para a sua carreira. Se você fizer isso, vai ajudar você o quê? Quando você calibra o seu foco. Você vai saber exatamente o que você precisa focar agora, nesse exato momento, para que você consiga atingir o seu objetivo profissional. Aquele objetivo profissional que você estabeleceu para daqui a 2, daqui 5 anos. Você precisa estar fazendo isso agora. Você precisa estar concentrado no que realmente importa para você conseguir atingir os seus objetivos profissionais de longo prazo. E sem ter esse foco, o que vai acabar acontecendo? Você vai se perder no meio do caminho. Defina um propósito profissional. Estabeleça aonde você quer chegar. Entenda o que você precisa concentrar agora, quais são as atividades, quais são as habilidades que você precisa se concentrar agora, que vai te levar a atingir aquele objetivo profissional que você estabeleceu para você lá, quando você pensou nos seus planos pessoais que você queria conquistar, que você queria realizar.